E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então aqui fazendo um exemplo, né, de como é que a gente faz um estudo de regularização de vazões, né, aqui considerando um reservatório. Eu já estou com uma planilha até meio pronta aqui, né, porque realmente são muitos passos, né, até a gente chegar à fase final dela, né, desde a inclusão dos dados, quanto a operação, digamos assim, né, simulada, digamos, do reservatório, né. Começar então a mostrar a vocês, né, como é que a gente monta a regularização, que é exatamente o que eu quero, né, saber qual é o volume de água, né, que eu posso retirar do meu reservatório constantemente ao longo do tempo para atender uma certa demanda, né, uma vazão, na verdade, de água, e que mantenha o reservatório sempre com volume de água, né, que ele nunca chegue a secar, né. Então, algumas informações primeiro, né, que eu tenho que obter, qual é o reservatório, né, eu até coloquei aqui para deixar mais organizado, digamos assim, a planilha, né, qual é o reservatório, esse reservatório Aracoiaba, né, o que a gente está estudando, e é exatamente a capacidade dele, né, a capacidade que seria exatamente o volume que ele consegue armazenar até a soleira do sangradouro, né. E aí, né, uma das informações mais importantes que a gente vai utilizar aqui é exatamente da cota área-volume, né, e eu já deixei ela aqui pronta, né. Na verdade, existe uma tabela que eu repasso para vocês, né, essa dados dos reservatórios, até abrir aqui para mostrar para vocês, que ela tem todas as informações, né, CAV dos meus reservatórios, né. Vou pegar aqui, por exemplo, né, que eu abri ela, né, fui lá na aba de CAV, eu até já passei anteriormente para vocês essa tabela, né, então se eu quero as informações de um certo açude, né, eu venho aqui, né, seleciono só ele, Aracoiaba, né, então eu simplesmente consigo passar essas informações, né, a cota, o volume e a área, então basta simplesmente eu pegar e copiar esses valores cá, né, ó, então cota, área, volume do meu reservatório, né. Eu construo um gráfico, né, de cota, área, volume, nesse caso aqui, eu estou querendo chegar exatamente num gráfico desse, né, ele mostra aqui, né, de uma certa cota, se eu olhar para esse azul aqui, né, ele me mostra exatamente o volume armazenado, essa cota, né, se eu vim aqui para o laranja, ele me mostra a área acumulada, né, o ideal é que ela tenha legenda, até para não confundir, né, deixei a legenda aqui, mas laranja cota área, azul cota volume, né, vou tirar, na verdade eu vou tirar tudo, vou mostrar como a gente faz um gráfico desse, né, ele é importante de ser apresentado, mostrar ele nesse formato aqui, né, de colocar a dispersão mais com linhas suaves. Então, basicamente eu vou construir ele aqui, né, nesse espaço. Basicamente o que eu tenho que fazer, né, eu vou ter que adicionar duas séries, o nome da primeira série eu vou chamar de cota volume, onde os meus valores de x vão ser a minha cota, os meus valores de y vão ser o meu volume. E vocês já estão vendo que aqui embaixo já apareceu a primeira fase dele, né? Ainda não está formatado, né? Aquele já estava formatado, mas eu vou adicionar o outro aqui, né? Cota área, mesma forma, né? Nos valores x aqui a minha cota, nos valores y aqui a minha área, né? E aí eu estou tirando a área e a cota, né? A área e o volume, né? Com as mesmas unidades que eu tinha tirado lá, né? Da minha fonte de dados, né? A área em quilômetros quadrados, volume em metros cúbicos. Eu ter trabalhado com volume em hectômetros cúbicos também, em vez de metros cúbicos, tanto faz. Vocês viram que eu montei o gráfico aqui, né? Ele não ficou naquele mesmo formato, né? Vocês veem exatamente que as unidades aqui da área são muito menores do que os volumes. As duas estão referenciadas aqui, né? À minha esquerda, né? Então, a primeira coisa que eu faço é selecionar exatamente o gráfico de área, né? E clico com o botão direito e peço para formatar a série de dados, né? Coloco ela no eixo secundário. E colocar ela no eixo secundário, ó, fazer com que essa linha laranja aqui, que é a linha da cota área, seja referenciada para esse eixo aqui, ó. Então, a cota volume, que é azul, vai ser referenciada para esse eixo aqui, que está mais à esquerda. Uma forma de apresentar agora, como cada um tem o seu eixo, né, não fica aquela escala absurda como estava, né. Normalmente eu também dou uma formatada aqui no eixo, em vez de deixar de 0 a 120, eu coloco aqui nas proximidades, né, do próprio eixo, né. Então, vou colocar aqui, pelo menos a partir de 60, né, vou colocar aqui 65. De 65 eu vou ler até o 105, é o suficiente, ó. Já vê que ela já fica num formato mais
mais fácil de visualizar, né? Até porque ela começa a partir de 69,2, onde área e volume é zero, é a cota mais baixa, né, desse nosso reservatório, do reservatório Aracuiaba. Mas ainda não está naquele mesmo formato que eu coloquei, né? Normalmente, outra coisa que eu ainda faço, né, é a inversão do eixo, né? Normalmente eu entro aqui nesse eixo, né, no eixo secundário, peço para formatar ele. Uma das coisas que eu faço, né, é colocar em ordem inversa, né? E colocando em ordem inversa, né, vocês veem que o eixo aqui ele inverte, ó, o zero agora está lá em cima, 25 km² ficou lá embaixo, né? Aí a partir desse ponto eu já tenho aqui a minha cota área volume. Eu acho melhor de visualizar assim, né? Mas aquele outro jeito também está correto. Eu coloco o título dos eixos, né? Título gráfico. Vamos colocar aqui CAV Aracuiaba, né? Aí o título eu vou colocando, né? Vou apagar logo aqui. Aqui vai ser o volume em metros cúbicos. Embaixo a cota metros. Do lado de cá, né? A área em quilômetros quadrados. Então, enquanto que nós temos é isso aqui, né? As informações do reservatório, né? Com a capacidade dele. Cota área volume e agora um gráfico de cota área volume, né? Eu ainda não peguei esses dados aqui de evaporação, nem de série de afluências, né? Ainda não tenho nada disso, né? O que eu vou fazer? Essa curva aqui ela foi gerada baseada nessas informações pontuais aqui, né? De cota que eu tenho 95, 90, 85. Não é uma função contínua. Para fazer a operação do meu reservatório, eu vou precisar de uma função contínua que, dada uma certa cota, imaginando uma cota aí, 82, qual é a área e qual é o volume do reservatório para aquela cota. Então, é fundamental que eu encontre uma equação de ajuste entre área e volume, né? Na verdade, o que eu vou fazer aqui, né? Como eu não vou precisar sempre da cota, né? Na verdade, lá na operação, eu vou precisar mais de área e volume. Em vez de referenciar cota área ou cota volume, vou encontrar uma relação de ajuste entre área e volume, certo? Então, como é que eu vou encontrar? Vou fazer que a minha área é um certo alfa, mas o meu volume é elevado a um certo beta. Vou encontrar uma equação de ajuste exatamente por esse formato que eles têm, né? Exponencial. Eu coloco aqui, né? Um A é igual ao alfa vezes V elevado a beta. E eu vou tentar exatamente ajustar alfa e beta para o meu reservatório, né? Para o CAV do meu reservatório, de forma que a minha área calculada fique o mais próximo possível da minha área real. Como é que eu vou fazer isso? Normalmente, a gente retira aqui, né, esses valores. Eu vou tirar o alfa e beta, né? Na verdade, eu vou colocar um valor qualquer neles. Alfa e beta aqui 0,5, certo? Inicialmente, o que a gente tem? A gente tem aqui área e volume, né? O que eu estou fazendo? Eu peguei essas áreas daqui, ó, a B7, né, que é essa aqui, né, ó, a área é essa aqui, né? Simplesmente botei uma fórmula aqui igual a B7 e arrastei, ó. Tá vendo, ó? E na do volume, o que eu fiz? Como eu estou colocando a área em quilômetros quadrados e o volume em hectômetros cúbicos, eu pego esse volume e divido por 10 a sexta. São 6 zeros. Aí, ó, arrasto. Claro que não está mudando, né? Porque as fórmulas já estavam colocadas. Certo? Basicamente, eu tenho aqui área com volume. E o que seria a minha área calculada? É exatamente a área calculada a partir dessa fórmula aqui, ó. Até apagar inicialmente ela, ó. Mas a minha área calculada é isso aqui, ó. A área vai ser igual ao meu alfa. Posso até deixar ele fixo, né? Porque eu vou arrastar. Vezes meu volume elevado ao meu beta. Eu também vou deixar fixo aqui o meu beta. Então, primeiro, obviamente, é zero, porque o volume é zero. Simplesmente vou arrastando, ó. Ele vai manter, né, o valor de alfa e de beta, vai variar só aqui o meu volume, né? E aí eu faço aqui a subtração entre a minha área real, nesses valores aqui que eu tenho, e a minha área calculada, né? Para saber exatamente a distância que eu estou. Vocês estão vendo que aumentou bastante a distância entre elas, maior, né, o meu volume, né? E eu faço exatamente essa área menos a minha área calculada e elevo ela ao quadrado. Porque o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar exatamente o mínimo quadrado, né? A soma dos mínimos quadrados, né? Então, o que eu quero fazer? Bem aqui, ó, eu botei exatamente a soma de todos os quadrados. Bem aqui, eu tenho uma menos a outra, ó, vocês terem aqui a fórmula, né? Ó, área menos área calculada, enquanto essa daqui, né, é simplesmente esse valor aqui, ó, ao quadrado, né? Elevado aqui, ó, ao quadrado. Isso para todo mundo, né?
fazer até devagarzinho, né? Então, ó, basicamente o que eu tenho aqui, ó. Essa aqui é igual a S menos S, área menos área calculada. E essa aqui, simplesmente essa aqui, ó, elevado ao quadrado. Isso aqui eu consigo fazer isso aqui, ó. Que nada mais é do que a soma dos quadrados ou isso aqui, ó. Somar todo mundo aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero que esse valor aqui seja o mínimo possível. Vou tentar usar exatamente o solver, né? Vou lá no meu dado solver, se vocês já tiverem um solver, né? Se não tiver, vocês têm que ir lá no arquivo, né? Procurar a conta, e a conta não, né? As opções, atrás dos suplementos, né? Ó. E dentro dos suplementos vocês vão ter que procurar exatamente as funções aqui do solver, né? Ó. E depois ativar ela, né? Ó, se não tiver ativado. Então, ó, o solver ele vai aparecer exatamente aqui na barra de dados. O que eu vou fazer? Vou fazer um objetivo, né? Definir esse objetivo, que é fazer com que essa aqui, o mínimo valor, variando exatamente essas duas aqui, ó, alfa e beta. Eu só quero uma equação que ajuste, né? Peço para ele resolver. E aí o solver vai ficar chutando exatamente valores aqui de alfa e beta, de forma que ele encontre a menor soma dos quadrados possíveis aqui. Né? Então é bem comum a gente encontrar valores diferentes aí, né? De acordo com a soma aqui que o Excel faz, né? Encontrou um valor bem satisfatório, ó. Os quadrados deu 0.11, os valores eram bem próximos. Encontrou alfa e beta, né? 0.3 e 0.76. Esses valores eu vou colocar aqui eles em vermelho e vou guardá-los. Exatamente esses dois valores que conseguem, que proporcionam, né? Calcule áreas e volumes de vários valores, né? Independente se eu estou exatamente nos valores aqui da cota área volume ou nos valores intermediários, porque agora eu tenho uma função, né? Uma função que me diz que a minha área é igual a alfa vezes, né, o meu volume elevado a beta. Se eu tivesse isso aqui, ó, tipo de fórmula. Não consigo elevado, né, aqui no Excel, mas é basicamente isso que eu tenho. Então, beleza, né? Já fiz uma equação que ajustava a área com volume. Já tenho aqui a minha clave desenhada, né, bonitinha. Mais uma vez, né, vou botar aqui só a legenda, né, que eu não tinha colocado. Vou colocar a legenda na parte inferior, né. Pronto, tenho cota área, cota volume. Vou pegar então agora as informações de evaporação, né? Aí mais uma tabela, né? Na verdade, essas informações de evaporação, eu posso utilizar técnicas de cálculo de evaporação. Eu posso pegar exatamente os valores de evaporação de um tanque classe A. Posso pegar uma evaporação média naquela bacia. Então, tem várias formas, né? Utilizando aqueles parâmetros, né? De equações físicas, equações hidrodinâmicas, né? Vou considerar solvente, vou considerar o método de radiação, né? Então eu posso utilizar métodos combinados, né? Utilizar qualquer um para chegar, né? Normalmente a gente também tem alguns valores, né, definidos, eu vou passar até para vocês também, né? Evaporação e precipitação média em certos municípios, né? Eu vou utilizar esse método aqui, que é mais simples, né? Vou procurar exatamente aqui a cidade de Aracuiaba, que é exatamente a cidade onde está esse nosso reservatório, né? Vou utilizar exatamente os valores de precipitação média mensal dele, porque a precipitação, né, a evaporação, normalmente ela tem um valor bem constante ao longo do ano aqui no Ceará, né? E aí ela não vai mudar tanto assim se eu considerar a área toda da bacia. Então eu vou pegar aqui, vocês estão vendo, né? A gente tem aqui de janeiro a dezembro o valor de evaporação, né, que tem na cidade de Aracuiaba, né? Eu vou pegar exatamente esses valores, né? Copiei lá, colo aqui, né? Eu colei eles aqui, vou colocar, né, nem eu colocar com casa decimal, né? Eu vou colocar com nenhuma casa decimal, centralizar, vou colocar aqui as bordas, né, só para deixar bonitinho. Na verdade ele veio com a formatação de lá, né? Formatação personalizada. Eu teria que retirar, vou deixar ela no geral, né? E vou copiar o geral para todas as outras. Ótimo, já peguei ela aqui, né? Ó, eu já tenho a precipitação no mês de janeiro, a precipitação não, a evaporação, estou só trocando, né? A evaporação no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Tenho todos aqui, né? E o meu total nada mais é do que a soma de todos esses valores, né? Vou pegar aqui a soma de janeiro a dezembro. Peguei aqui já a minha evaporação, né? Tal. Então são quase 2.000 milímetros. Mais ou menos as taxas de evaporação anuais, né? Daqui do nosso estado. São na faixa dos 2.000 a 2.500 milímetros por ano. E aqui eu ainda fiz uma média, né? Fiz a média da evaporação mensal. Eu simplesmente pegar a média, né, e multiplicar aqui por 12, né, eu devo ter exatamente a minha evaporação total. Né.
vocês veem que a média é realmente próxima, né, dos valores aqui de evaporação ao longo do ano. E as maiores taxas, né, de evaporação são exatamente nos meses finais do ano, né? Aqui setembro, ó, vocês estão visualizando, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? É realmente o período mais quente aqui, onde tem mais evaporação. Antes de passar para a minha série de afluências, é mais um valor, né? Eu vou primeiro colocar, então, essa tabela que eu coloquei aqui no formato horizontal, eu vou colocar ela no formato vertical, né? Porque como eu vou ter que fazer utilizar algumas funções de PROC-V, né, procurar vertical, eu vou primeiro transformar isso aqui para vertical, que é até mais fácil a leitura, que é simplesmente, né, pegar esse valor aqui, eu vou dividir por 1000, eu vou colocar esse valor aqui em metros por mês, né? Vou trabalhar com as unidades SI, aqui elas têm milímetros. Simplesmente, né, eu pego aqui, né, cada um deles, divido por 1000, então todas essas aqui, né, ó, dividido por 1000, e essa última é simplesmente a soma, né? Beleza, já tenho aqui os meus dados de evaporação em metros por mês, né, numa coluna vertical. E aí, vou pegar as minhas séries de afluência, né? Uma série de afluência são exatamente vazões medidas, né, um certo exutório. Normalmente o exutório é exatamente onde está sendo construído aquela barragem, que mede a vazão do rio, né, uma vazão média naquele mês, né? Então, basicamente, o que eu quero, né? Alguns dados aqui vocês não têm, vou até tirar, né? Até para simular, eu não tenho esses valores de vazão. Então, o que eu preciso? Vou tirar, então, essa aqui, inclusive, né? Tirar todos. Basicamente, o que eu preciso? Eu preciso saber quanto foi que teve de vazão um certo ano, um certo mês. Normalmente, para fazer esse tipo de operação, esse método que a gente vai fazer, que é de operação simulada, eu preciso de uma série de observações históricas de vazão no meu exutório, né? Lá no meu reservatório, né? Desde quando ele não existia até o que ele continuar medindo, digamos assim, né? Vazão que está vindo pelo rio. E aí, existe também mais uma tabela, né? Um monitoramento feito pela COGE, né? A mesma tabela aqui, dados reservatórios, a gente tem os valores exatamente de vazões que chegam em vários reservatórios, né, que são monitorados no Ceará desde 1912. Por exemplo, se eu vier aqui no nosso reservatório, eu vou procurar ele, né? Eu já sabia, né, na verdade, que ele é o 234, mas vocês vão procurar, se vocês quiserem, né, fazer um estudo. Vou procurar exatamente aqui na minha linha 234, né, na coluna 234, os valores de vazão. Ó. Vou simplesmente copiar. Eles estão indo exatamente até 2012, ó, 101 anos aí de série histórica. Eu vou pegar e copiar esses valores, né, exatamente nessa coluna, né, ó. Simplesmente venho aqui, ó, copio. Aqui não deu certo copiar assim, não. Então, simplesmente venho aqui, né, onde tem o ano 2012, isso aqui é só formatação, né. Como se fosse toque aqui, né, só para deixar tudo organizado. Né? Então, simplesmente venho, né, ó, pego os valores dessas vazões, né, ó, deixei aí com 2 casas decimais. Eu sei exatamente, ó, a partir dos meus dados reservatórios, né, ó, 1912, mês 1, mês 2, mês 3, né, ó, já tinha copiado isso aqui para lá, né, então eu simplesmente estou colocando eles aqui, ó, quando é a vazão que está chegando lá no meu reservatório, né, claro que ele não foi construído em 1912, mas eram as vazões que chegavam, todo o monitoramento que era feito, né, exatamente para cálculo dessa vazão, né. Algumas delas precisam ser simuladas, né, nem sempre eu tenho exatamente essa vazão sendo medida lá em campo, mas eu posso ter valores estimados, né, por certas correlações, por fórmulas, né, por modos de utilizar a hidrologia, né, para transformar a chuva em vazão e chegar exatamente em séries de vazão nos exutórios aí dos meus reservatórios. Né. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, transformar essa vazão que está em metros cúbicos por segundo em hectômetro cúbico por mês. Como é que ela está medindo em segundo, né, em metro cúbico por segundo, eu quero no mês, né, eu tenho que saber quantos segundos tem um mês, né. Então, um mês eu vou colocar aqui, ó, tem 30 dias, eu já vou fazendo o produto, né? E 30 dias, né? Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, né? Então, esse seria aqui, ó, seria a quantidade de metros cúbicos que eu tenho em um segundo, do jeito que eu coloquei aqui, a quantidade de metros cúbicos que vem em um mês, né? Obviamente que em um mês vem muito mais que em um segundo, né? Só que como eu quero em hectômetro cúbico, né, eu simplesmente pego e divido, né, a conversão de metro cúbico para hectômetro cúbico é dividir por 10 a sexta, né? Então são 6 zeros, divido, né, ó, simplesmente arrasto. Vai aparecer aqui com 2 casas decimais, né, ó, todos os valores. E outra coisa que vai ser muito importante, né, lá na minha operação, eu vou criar um índice que vai mostrar de forma
contínua, como é que está passando o tempo nesse reservatório, né? Exatamente porque ela não está contínua, porque ele coloca sempre assim, ó, o ano aqui é sempre 1912, né? Ó, o mês vai variando, né? De 1 a 12, aí aqui começa, né? 1913 a 12. Então eu vou criar um índice contínuo, né? Exatamente para poder colocar, por exemplo, num gráfico que faz correlação, né? Se eu quiser criar um gráfico aqui de dispersão, né? Preciso que esses valores aqui em x, né, sejam contínuos, né? Então eu vou criar um índice que ele vai ser exatamente meu ano e o percentual de ano, né, relativo àquele mês, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui 1912 e vou somar, né, ao mês menos 1 dividido por 12, né, que é como se fosse a fração daquele mês, né, relativo a quando começa o mês, né? Então, quando começa o mês de janeiro, eu ainda estou exatamente no início de 1912, né? Se eu arrastar só um aqui, ó, quando eu estou no segundo mês, né? Assim que iniciar ele só passou janeiro, né? Então eu estou com 1912 mais 1 sobre 12 de ano, né? Fica aqui 1912.08, né? Aí vou arrastar isso aqui até lá, ó, 1912.12, né? Ó, 1912.92, né? Exatamente, eu estou acabando o ano de 1912, né? Estou com 92% do ano já pronto. Quando ele finalizar os 30 dias, né, do último mês, ele entra em 1913, ó. Eu já venho com ele contínuo aqui, né? Em janeiro de 1913, né? No início de janeiro de 1913, vou de começar um novo ano, né? E aqui vocês estão vendo que realmente ele é crescente, né? Eu simplesmente posso arrastar, né? Eu arrastando aqui, ele já pegou a fórmula, né? Exatamente, é o ano mais mês menos 1, né? Entre parênteses dividido por 12. Então está aqui de forma contínua, né? Com índice as minhas vazões afluentes, né? Então, beleza, já tenho aqui a minha série de afluência, eu tenho a vazão que vai entrar aí no meu reservatório, né? O que normalmente entraria, né? Estou fazendo uma simulação como se existisse, né? Desde 1912, né? E aí, uma das coisas fundamentais desse método é considerar que essas vazões não vão ser tão alteradas assim com o tempo, né? Nem essas vazões, né? Nem essas evaporações. E vamos para a operação dele, né? Já tendo esses valores, né? Vamos entrar aqui nos valores de operação, vamos operar esse reservatório. E aí, essa tabela aqui, a gente vai criar ela toda, certo? É exatamente essa tabela aqui que tem muitos PROC-Vs. Vocês já estão vendo os PROC-Vs delas, né? Ó, vocês olharem aqui nas fórmulas, né? Mas nós vamos criar ela com calma. Algumas informações, né? Como ela já está toda automatizada, vários CIS exatamente para controlar aqui, né? O primeiro que eu coloquei, né? Ano inicial da minha simulação, né? E como eu tenho lá exatamente os valores de vazão desde 1912, eu já deixei aqui, né? Inicial 1912. O número de anos, né, de simulação, 101 anos, né? Que eu tenho de 1912 até 2012. Eu vou considerar que o meu armazenamento inicial é exatamente metade do máximo armazenamento, né? Da minha capacidade. Então, vou considerar que lá em 1912 eu estava com metade do nível da água, né? Não importa muito nesse momento, né? Apesar de que em vários métodos numéricos, né, é fundamental que eu tenha cuidado com esse armazenamento inicial. Depois de um certo tempo aí de chuva ou de vazão que vai entrar nele, né, vai ser normal o reservatório esvaziar e depois completar, né? Então, esses valores são fundamentais para manter a convergência do modelo, né? O controle, né, eu botei aqui exatamente porque caso eu tivesse essa soma aqui, ó, entre 1912 mais 101, né? Menos 1 maior que 2012, no controle aqui exatamente ele aparecia a mensagem, né? Imagina que eu tivesse aqui 103 anos, né? Ele ia dizer assim, ó, estender a planilha. Por que eu coloquei isso? Porque a minha planilha está já automatizada exatamente até 2012, ó. Se eu tivesse mais anos de série, né? Eu ia ter que estender ela para cá, né? Eu teria que aumentar ela, né? Como não é o caso, né? Vou manter ela aqui com 101 anos, não aparece nenhuma mensagem de erro. Esse armazenamento inicial está pegando metade do máximo armazenamento. Esses valores aqui eu estou pegando lá dos meus dados, né? O nome, máximo armazenamento, que é a capacidade. A evaporação anual, eu já peguei exatamente o valor todo lá, né? 1,981 metros por ano, né? Quase 2 metros por ano. Puxei exatamente o parâmetro alfa da cave, né? Ó. O parâmetro beta da cave já está puxado, né? Ó, diretamente de lá, né? Como é que eu faço para puxar, né? Imaginando que não tivesse nada aqui, né? Imaginando que tivesse deletado, né? Vale para qualquer uma delas aqui, né? Eu dou um igual, aqui na aba dele, né? Vou lá no alfa, então ok, ó. Faço um igual, lá nos dados do reservatório, né? Por aqui o beta, dou um ok. Vocês veem que todo vídeo que eu meio já mexe aqui, né? Porque a planilha já está toda automatizada, né? Então basicamente aqui eu tirei exatamente da outra aba.
Esses dados de vazão regularizada, eu não vou mexer neles agora, certo? É exatamente isso aqui que a gente vai dimensionar, né? Vazão regularizada, sangria média, critérios de desempenho, né, que é o percentual de falha, a criação desse gráfico de armazenamento. Nada disso eu vou colocar agora. Eu vou criar agora, eu quero criar exatamente essa aqui, ó, essa tabela de simulação de operação do meu reservatório. E basicamente o que eu quero que vocês criem, né? Cada uma dessas colunas, né? Coluna com índice, lembra daquele mesmo índice que eu fiz, ó, ele vai estar aqui. Porque exatamente eu vou puxar as minhas afluências, ó, vocês estão vendo aqui a afluência, né? Ó, dar um PROC-V exatamente no índice, e eu vou procurar esse índice aqui, ó, exatamente nessa planilha. Então ele vai procurar o índice nessa planilha e vai fazer esse valor para lá, né? Então, exatamente porque eu estou tentando deixar ela toda operacionada, né? Porque, por exemplo, se eu quiser mudar o meu reservatório, né, deixar toda automatizada, simplesmente venho aqui, mudo as informações dele, né? Devido que eu mudar esses valores aqui, automaticamente ele já muda aqui a minha operação. Né? Vamos lá, né? O que eu vou colocando aqui primeiro, né? Em ano da série, né? Eu coloquei aqui, nesse primeiro ano, né? 1912 completo, os 12 meses aqui, né? Eu vou colocar... organizar aqui, né? Nos anos, esse primeiro ano aqui, ó, vou colocar que é o meu ano inicial, certo? O segundo, vou colocar igual esse aqui, ó, e vou copiar exatamente essa célula até finalizar os 12 primeiros meses, certo? E vai sempre puxando da anterior. Aí, esse valor aqui, ó, já puxei lá de cima, o que eu vou fazer? Quando for começar a minha nova novo ano, né, 1913, que é a partir daqui que eu vou arrastar, vou colocar exatamente que ele é o primeiro ano, porque ele se repete no ciclo de 12 meses, né? Esse ano aqui, que é 1913, ele vai ser exatamente esse aqui, ó, mais um. Quando eu arrastar esse aqui para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar exatamente esse aqui, ó, mais um. Imaginando, né? Se não tivesse nada, se eu tivesse aqui colocar como se eu tivesse nem os meses, né? Colocar até aqui do zero, né? Aqui, os meses vão ser aqui, né? 1, 2, 3. Vou arrastar somente os primeiros aqui até 12, né? Ó. Os anos eu vou pegar aqui, ó, os primeiros anos, 1912. A partir daqui eu vou me igualando ao anterior. Aí do anterior eu vou arrastar aqui até o 12. E desse aqui, ó, eu vou colocar que é exatamente o primeiro mais um. Se eu arrastar para baixo, ó, ele vai pegar exatamente aqui, ó, de baixo mais um, depois de baixo mais um, depois de baixo mais um, e vai manter esse mesmo ano, né? Eu arrasto. Ele vai manter o mesmo anos, né, de 12 em 12, né? E os meses eu posso simplesmente, né? Eu já tenho aqui os 12, né? Eu simplesmente, como ele vai se repetir na hora que eu der o Ctrl V, eu arrasto aqui selecionando até lá embaixo, né? Já tinha copiado os 12, simplesmente dou um Ctrl V, né? Já vai fazendo o ciclo de 12 em 12, o Excel já consegue ver isso normalmente, né? E aí coloquei os anos da série, né? Nem precisava, na verdade, né? Isso é totalmente desnecessário, esse ano aqui. Mas o índice eu vou montar, né? Da mesma forma que eu montei o índice lá, né? Simplesmente eu vou colocar um si, né? Eu coloquei um teste aqui, né? Exatamente só para ver se ele vai parar ou não, né? Só para deixar ele automatizado, né? Então toda vez que ele compara aqui o meu ano da série com o meu ano inicial, né? Ele compara aqui com, na verdade, com o número de anos, né? Se esse número aqui, né? O ano da série for maior, né? Que o meu número de anos, se eu tiver, sei lá, no ano 102, né? E ele simplesmente não vai aparecer nada, né? Mas é um sim meio que desnecessário aqui, né? Basicamente o que eu preciso fazer é aquela formulazinha, né? O índice vai ser exatamente o ano mais o mês menos 1 dividido por 12, né? Ó. Ano, a roxa, né? Ó. T21 que é a verde, né? Ó, que é o mês menos 1 dividido por 12. Simplesmente coloco isso aqui, arrasto, né? E aí vou ter o meu índice, né? Vou ter o meu índice. E aí, o primeiro valor que eu vou ter, né? Essa primeira, eu vou preenchendo aqui a primeira coluna. Deixa ela aqui, né? Preenchendo aqui a primeira coluna. Exatamente o meu armazenamento inicial. O ponto de meu reservatório tá, que ele está exatamente na minha metade. Aí aqui eu vou começar os meus PROC-Vs, né? Então, primeiro, né? Se eu quero trazer essa afluência de lá, eu simplesmente posso pegar aqui, né? Os valores de afluência, né? Copiar e colar para lá. Né? Ou se eu quiser deixar automatizado, eu posso utilizar um PROC-V, né? Imagina que eu não tenho isso aqui, né? Eles decoram até 0.01, 0.51, 6.10, né? O que eu vou fazer? Eu vou apagar ela, né? Ó, vou puxar de lá, né? A partir de uma função que é o PROC-V.
quero que o PROC-V faça, né? O PROC-V tem essa estrutura aqui, né? O procurado, matriz tabela e o número do índice que ele vai puxar, né? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele procure esse índice aqui, ó, nessa tabela aqui, ó. Essa matriz tabela eu tenho que selecionar a tabela toda, ó. Seleciono ela completa, no final, certo? Eu selecionei ela toda, né? Ó. Aí, ó, deixo ela fixa. Um F4 no O, do que? O que é que ele está fazendo? Ó? Ele está procurando exatamente nessa tabela aqui, a primeira coluna ele está procurando esse índice aqui, ó. E depois ele te pergunta, qual é a coluna que você quer retornar para cá? Como eu selecionei exatamente 3 colunas, eu quero que apareça exatamente a terceira, simplesmente coloca aqui o índice 3, ó. Fecho meus parênteses. Aí ele vai trazer exatamente a terceira coluna, né, ó, a partir do que ele encontrou aqui o meu índice, né, ó. Como eu estou pedindo exatamente a minha afluência em hectômetros cúbicos, eu calculei ela exatamente lá do lado, né, ó, essa afluência aqui, né, hectômetro cúbico por mês, ó. Então eu estou pegando, como eu peguei exatamente essa tabela, né, ó, isso que eu quero que ele retorne é exatamente a terceira, né. Ele procura a primeira, assim que ele procura a primeira, ele me retorna a terceira lá, né. Aí com esse valor, é tudo na mesma, né. Simplesmente posso, né, como ele já está travado aqui, né, arrastar, né, aí aparece, ó, 0.51, 6.10, né, as vazões que estão chegando, né, estão sendo recebidas no meu reservatório. Né. E basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o balanço hídrico, né, do reservatório, né, simular a operação dele, nada mais do que faremos aqui é o balanço hídrico. Então nós vamos ver o que está entrando e o que está saindo, né. Então eu tenho um armazenamento no final, um armazenamento inicial. O meu armazenamento final vai ser exatamente o que entrou menos o que saiu. Então, por exemplo, a afluência é o que entrou. Só que eu vou dividir em 2 partes aqui, porque como eu estou fazendo um balanço hídrico mensal, na verdade, essa afluência aqui ela não entrou toda de uma vez. Ela vai entrando dia a dia, né? Na verdade, segunda a segunda, ou hora a hora, né? Então, o balanço aqui que eu estou fazendo, né, durante aquele mês, eu vou quebrar a minha evaporação e vou quebrar a minha retirada em 2 partes. Então, por exemplo, primeira coisa, né? Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um PROC-V na minha evaporação, né? Então, mais uma vez, né? Eu vou até retirar aqui, né? O que eu quero? Eu quero que ele me retorne a evaporação. Então, vou mais uma vez aqui, ó, vou dar um PROC-V. Tá tudo lá, né? Na outra planilha. Eu vou dar um PROC-V. Eu quero que ele procure o meu índice. Na verdade, eu nem vou procurar por índice, né? Eu vou procurar, na verdade, aqui por mês. Eu quero que ele olhe o mês que tem aqui, né? Ó, daquele mês. Vá lá na minha tabela, ó. Então ele vai procurar aqui no mês, ó. Selecionei ela, estão vendo, ó? Vou deixar ela aqui, ela fixa, ó, F4 e F4 nela, e quero que ele me retorne, então uma vírgula, né? A coluna 2. Então quando ele me retornar a coluna 2, ó, é exatamente o que evapora naquele mês, ó, em metros. É muito importante não esquecer de fixar exatamente lá a tabela, né? E eu arrasto, né? Ó. Ele já está pegando a evaporação total que acontece naquele mês. Mas eu vou quebrar a evaporação, certo? Como é que eu vou quebrar a evaporação? E aí entra os Cs. Primeiro, só existe evaporação se o reservatório tiver água. Vocês vão ver em vários momentos, eu já deixei até o gráfico aqui, ó, que o reservatório seca. Nesse período aqui, ó, onde ele está seco, não tem evaporação não. Então, eu não posso simplesmente pegar esse valor e colocar ele aqui, como se existisse evaporação, quando o meu reservatório estiver seco. Então, é o primeiro C que eu vou colocar. Então, imaginando aqui, ó, se eu pegar o meu armazenamento, somar com minha afluência, né, que foi o que entrou nele, né, o que eu tinha inicial, mais o que entrou de afluência. Isso aqui der praticamente zero, eu botei assim, der menor que 0.01, o que eu vou fazer? Se ele der menor que 0.01, a minha evaporação vai ser zero. É o meu valor verdadeiro do meu teste lógico. E aí eu coloco aqui mais uma vírgula. Né? Na verdade, a estrutura do C é assim, né? Coloco uma condição, que é essa aqui, aí coloco uma vírgula e coloco o valor que ele retorne caso a minha condição seja verdadeira. Caso ela seja verdadeira, ele vai retornar zero. Se for falsa, ou seja, se tiver um volume dentro do meu reservatório, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, o meu G21, que é a minha taxa de evaporação, e vai dividir por 2. Por quê? Porque eu vou dividir aqui esse mês, né, em 2. Então, eu vou fazer a primeira evaporação até metade do mês. Então, se é para exatamente evaporar 0,177 no mês todo, eu vou evaporar metade até a metade do mês.
que é o passo do meu método, né? E aí, na metade do meu mês, né, evaporou uma certa lâmina e eu tenho que multiplicar pela área. Multiplicando isso aqui pela área, né, a minha evaporação pela área, eu vou ter exatamente o volume de água evaporada. E é exatamente aqui que eu preciso da minha equação de área e volume. Por quê? Porque tendo o volume, tenho exatamente aqui o volume, né? O volume que tem no meu reservatório é armazenamento atualmente, né? É armazenamento mais a afluência que entrou nele, né? Se eu pegar exatamente o alfa, né, ó, que é o G7, ó, deixar ele fixo aqui, né, G7, e multiplicar pelo meu volume e elevar ele ao beta, isso aqui, ó, é exatamente a área que eu tenho superficial do reservatório. Então, quando eu pego, né, a área, a altura evaporada vezes a minha área, eu tenho um volume, né? E aí, lembrando, né, eu tenho que deixar fixo sempre o parâmetro alfa e o parâmetro beta, né? Então, basicamente, vou até tirar aqui, né? Aqui é 0,78, né? Na verdade, o que eu tenho aqui é um si. Vou até tirar ele aqui, né? Ó. Se eu faço o teste, né? Ó. Vou pegar essa aqui, ó, mais essa aqui. Se esse valor for muito baixo, praticamente zero, né? Ó, eu vou retornar zero, é o valor verdadeiro, estão vendo? Ó. Se não, aí eu quero que ele faça o cálculo de volume evaporado, que eu estou calculando aqui é volume evaporado. Quem é que vai ser o volume evaporado? Vai ser exatamente a evaporação mensal dividido por 2, vezes a minha área. E quem é a área? A área vai ser exatamente ó, alfa, eu vou dar um F4, vezes o meu volume atual, esse mais esse, elevado a beta. E aí fixo o beta. Aí pedi a correção porque eu não fechei o parênteses, né? Ó, tá aqui ele aberto, ele mesmo fecha, né? Ó. Dou um sim, ó, e depois eu arrasto. Ele vai exatamente fazer os meus cálculos de evaporação, ó, todas as minhas linhas. Então, tive a primeira evaporação. Aí, voltei, então, à minha primeira retirada, né? A primeira retirada, o que é retirada? É exatamente a vazão que eu preciso retirar todo mês. Então, eu tenho que exatamente definir um valor aqui de vazão regularizada. Imagina que eu vou definir uma vazão regularizada 5 hectômetros cúbicos por mês. Ó. E aí, eu já botei exatamente as duas conversões, né? São 60 hectômetros cúbicos por ano, né? Porque eu multiplico só por 12 para chegar aqui, né? No hectômetro cúbico por ano. Aqui é um chute mesmo, certo? Na vazão regularizada. Metro cúbico por segundo, né? Eu multiplico por 10 a sexta, por 30, por 24, por 60, por 60. Que é a quantidade de segundos que tem no mês, né? E aí, beleza, né? Como se eu estivesse retirando quase 2 metros cúbicos por segundo, né? O mês ali do meu reservatório, né? Então, vamos lá, né? Primeira retirada, que eu estou até colocando aqui, né? Ó, como é que eu sei que eu posso retirar de fato metade da minha vazão regularizada exatamente nesse meu passo de metade do mês? Vou fazer uma conferência. Está aqui minha conferência, né? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o armazenamento, a minha afluência, somar, vou subtrair da minha primeira evaporação. Ó. E21 mais F21 menos H21. Vou verificar se isso aqui ele é maior em vazão regularizada em hectômetros cúbicos dividido por 2. Como se eu verificasse se isso aqui ó, é maior que 2,5. Se isso aqui der maior que 2,5, o que ele vai fazer? A primeira retirada vai ser exatamente todo possível, né? 2,5. Beleza? Se não, aí eu tenho que colocar uma função máxima. Ele vai colocar o maior valor, vai colocar exatamente essa função máxima aqui, ó, entre 0 e exatamente essa mais essa menos essa. Vamos pensar aqui numa situação hipotética, até começar a bagunçar aqui nas formas, né? Vou tirar 2,5. Imagina que eu tinha 5, evaporou 3. Evaporou 3. Que é evaporação, né? Vou mexer nessa aqui que é a primeira evaporação. A primeira evaporação foi 3. Então, bom, vocês estão visualizando bem aqui. Não retirou os 2,5. Eu tinha colocado aqui até na fórmula, né? Ó. Por quê? Porque ele não tem 2,5 disponível para mim. O que ele tem disponível? Vou calcular até aqui em cima. Ó. Ele tem o que armazenou, mais o que entrou, menos a minha primeira evaporação. Ó. Ele tem 2,01. Então ele olhou assim, só tem 2,01, então eu vou utilizar tudo isso aqui como vazão regularizada. Certo? Que é o meu passo. Eu vou voltar aqui, né? Como eu estou com valores muito maiores, né? 85, ele não está tendo problema em retirar, né? Essa vazão a fornecer para a demanda, né? Então, eu tenho que lembrar sempre de usar essa função aqui máximo, né?
vai exatamente retornar o máximo entre 0, né? Ele não pode nada menos que 0, né? Essa soma, né? Beleza. E aqui eu só faço arrastar, né? Simplesmente arrasto, né? Tela aqui toda. E vou para o meu armazenamento intermediário. Então, assim, como se eu chegasse na metade do mês, isso aqui, ó. O que eu tinha de armazenamento inicial, mais o que entrou de afluência, menos a primeira evaporação, menos a primeira retirada. Beleza? Que eu posso arrastar também. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento agora, né? A segunda evaporação e a segunda retirada. Mesmo passo, né? Eu vou verificar exatamente se o meu armazenamento intermediário está menor que 0.001, né? Se ele está vazio. Se tiver vazio, né? Ele vai retornar com o valor de 0. Se não tiver, né? Se ele tiver cheio, né? Ou tiver com um volume maior, né? Ele vai simplesmente pegar a outra metade, né? Ó, o G7, né? G21, né? Que é exatamente a minha evaporação aqui, ó. Dividir por 2, que é como se eu tivesse a outra metade da altura da lâmina para evaporar, vezes a minha área. E já é uma área diferente. E agora eu já tenho um armazenamento considerando, né? Evaporação, primeira retirada, tudo isso vai fazendo com que a área se modifique, né? Ou seja, era exatamente por isso que eu precisava de uma função para a minha área, né? Como é que eu calculo a área? Alfa, é o G7, esse volume intermediário, né? Esse volume aqui elevado a beta. Okay? Coloquei a minha segunda evaporação em hectômetros cúbicos. Não, vocês estão vendo que a primeira evaporação foi diferente da segunda, né? Ó, exatamente a área foi modificada, né? E aí a minha segunda retirada é a mesma condição que eu tinha colocado na primeira, né? Verifico se o meu armazenamento intermediário menos a minha segunda evaporação é maior que a segunda metade, né, da vazão regularizada. Se for maior, ele me dá o resto, né, da metade. Se for menor, né, a condição for negativa, ele vai me dar o máximo entre 0 e essa subtração aqui entre esses dois. Beleza? E aí retira a segunda. Vai ser meu armazenamento final, armazenamento intermediário, menos segunda evaporação, menos segunda retirada. Posso fazer mais retiradas, né? Dividir por 3, 4, 5. Mas aqui é suficiente de fazer 2 retiradas, né? Quanto mais retiradas eu tiver, melhor seria para o método. Então, eu cheguei aqui no meu armazenamento final. Todas essas fórmulas aqui, né? Eu posso simplesmente copiar para baixo, né? Arrastar. Arrasto essa, né? Ó. Arrasto essa aqui, ó. E aí ele pergunta, né? Quem é que vai ser minha regularização? Bom, a minha regularização nada mais é do que a soma entre essas duas, né? Entre a primeira e a segunda. Porque é uma formulazinha, né? Só para ele também deixar vazio, né? Caso aí eu faça exatamente esse teste aqui, né? Se a B21 for maior exatamente que esse, ele não me retorna nada, né? Só para me dizer que tem um erro aí na minha planilha. A regularização nada mais é do que a soma entre as duas retiradas, né? A minha evaporação também, né? É a soma das duas evaporações, né? E a sangria, exatamente o valor máximo que eu tenho, né? Entre o meu armazenamento final menos o meu máximo armazenamento. Ou seja, esse valor aqui, né, do meu armazenamento menos esse valor aqui, né, ó, ele vai dar normalmente um número negativo. Do jeito que ele está aqui, ele está fazendo o seguinte, ó, 78,83 menos 170,7. Ele olhou assim, ó, vai dar um número negativo. Quem é o número maior entre esse número negativo e 0? 0. Quanto foi que sangrou? Nada. Nesse aqui, ó, o meu armazenamento final ficou 187,72. É maior que o meu máximo armazenamento. Ó. Quando ele vier bem aqui, ó, vai fazer exatamente essa subtração, identificar que é um número positivo e vai pegar exatamente ele, né? 17,02. Aqui, ó, já houve uma sangria, ó, 17 hectômetros cúbicos, nessa aqui 19,90. Já há alguns momentos em que ele sangra, né? E o que é que eu defino então como falha? Falha, eu vou colocar mais um si, né? A quantidade de fórmulas tem nessa equação, né? A minha falha é exatamente quando a vazão regularizada aqui, ó, certo? Esse valor aqui, ó, for menor que a vazão que eu queria atingir como regularização. Eu vou colocar, né? Meu si, simplesmente, se essa aqui, ó, for menor do que essa aqui, eu vou fixar, né? Vai me retornar um valor 1. Como se fosse um valor positivo. 1 significa sim, de falha. Se não, ele vai retornar o 0. O 0 significa que não houve falha. Ele olhou aqui, ó, viu o 5. O 5 é menor que o 5? Não é igual. Então ele retornou o 0. Não teve falha. Né? Então esse si que eu botei aqui antes é mais um só daquela condição, né? Dele sempre retornar um valor vazio caso não tivesse nada aqui, ó. Falou que, sei lá, fosse 103, né?
Ele zera aqui a minha planilha, ó. Deixa ela toda aberta. Mas voltando, né? Eu vou pegar um ano onde essa vazão regularizada, né? Ó, a vazão de regularização não atingiu, vou até andando, né? Aqui, ó, e vai retornar o valor 1. Ver se tem algum momento em que ele retorna aqui o valor 1, ó, estou andando ela até o final, né? Praticamente com essa vazão ela não falha, né? Ó. Ela não tem falhas. Não identificou nada de falha. Pelo menos eu passando aqui rapidamente não vi, né? Um dia aqui com falha, né? Ah, tá aqui, ó, dias com falha, tá vendo? Ó? Então esse aqui deve ter tido uma seca tão grande, né, na época, que a vazão regularizada ó, praticamente zerou. O reservatório ele entrou em colapso. Ó. Não consegui tirar nada de vazão regularizada. Se ele não conseguiu tirar nada, ó, estou vendo aqui os meus volumes, né, ó, eles estão zerados. Ó. O reservatório secou, certo? Então toda vida ele vai identificar com um ano em que eu não consegui a demanda, né? É isso que a gente chama de falha, não conseguir a demanda populacional. A duração ele simplesmente vai fazer uma contagem, né? Aí eu vou fazer primeiro aqui, né? Nesse primeiro. Se esse valor de falha aqui, ó, Q21, for igual a 0, então a duração é 0. Se não, vai olhar aqui, ó, e vai puxar o próprio número que tiver aqui, a Q21. Aqui embaixo, que é o valor que eu vou arrastar, né? Vou fazer o seguinte. Vou olhar aqui para minha célula Q22, que é essa aqui, ó, e vou verificar se ela é igual a 0. Se ela for igual a 0, o número que vai ter aqui na minha duração também é 0. Se não for igual a 0, qual vai ser a minha duração? Exatamente o valor que eu tinha aqui, mais o valor que eu tinha anteriormente. Vou aumentar aqui o valor dessa regularização, imaginar que eu vou 10, né? Que apareça mais dias, eu vou botar até mais, tá aqui 50. Só para que apareçam os dias falhando. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, a regularização não vai conseguir atingir. Na verdade, os 50 hectômetros cúbicos é demais também, né? Ele vai acabar puxando muita água, né? Mas vamos lá, né? Praticamente está em 80% de falha, né? Então vocês estão vendo aqui, né? O que ele tem que puxar é 50. Na primeira ele conseguiu puxar 50? Conseguiu. Falhou 0. Aqui ele puxa o 0. Na segunda, ó, conseguiu puxar 50? Conseguiu. Já deu a primeira falha, né? Aí ele puxa exatamente esse valor para cá, ó. Daqui ele puxou para cá, ó. Já nessa daqui, ó, ele vai olhar. Isso aqui, quanto é o valor? Igual a 0? Não, não é 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 1 aqui, ó, e somar com esse de cima. Ou seja, é o segundo mês que ele está falhando. Eu vou para o terceiro, né? Ó, ele vai olhar para cá. Esse valor aqui é 0? Não é. Vou somar exatamente o valor que tem aqui mais esse, né? Ó. Foi para o terceiro mês falhando. Beleza? E aí eu consigo pegar exatamente a duração, né? Ó, minha falha. Isso aqui, ó, passou 30 meses falhando. Ó. Aí eu vou colocar alguns valores convencionais. Eu vou botar aqui por 5, né? Ó. Eu vou pegar, primeiro, sangria média. Nada mais é do que pegar a média aqui, ó, minha sangria, né? Simplesmente a média de todos esses valores, igual a média de P21 até lá embaixo, né? Ó, todos os valores, beleza? E que é a minha evaporação média, né? Ó. Nada mais é também do que a média da evaporação, né? Da coluna aqui de evaporação, levo ali até o final. Beleza, esses dois valores aqui me mostram exatamente quanto evapora em média aqui no meu reservatório, né, em hectômetros cúbicos, mês, né, e quanto é que sangra em média dele, né, então eu perco de água, né, isso aqui é tudo que eu estou perdendo de água, né, porque é sangria, é sangradouro, né, o sangradouro está sendo utilizado. Aí vou olhar lá para os meus critérios, né, de desempenho, né, falha. O que é falha? Falha é exatamente a quantidade de eventos que eu não consegui atender a minha vazão regularizada. Como é que eu consigo pegar isso? Eu simplesmente vou bem aqui na minha função de falha, ó, e vou fazer a média. Por que ele vai fazer a média? Ele vai começar a somar todos os números que tem aqui na falha e dividir pela minha quantidade total. Como eu estou trabalhando exatamente com o símbolo binário, 0 e 1, 0 não é falha, é falha. Então, toda vez que tem uma falha, ele computa 1. Ele vai fazer exatamente, ó, vai somar aqui todos os 1s que representam falha e dividir pelo meu tempo total, os meses total que tiveram falha. Vou dizer assim, ó, no caso de eu utilizar 5 hectômetros cúbicos nesse meu reservatório, vou falhar em 0,33% dos meses. Um valor baixo. Ótimo. Se eu quiser a falha em volume, eu não vou mais trabalhar essa média aí do número de falha aqui, né? Eu vou simplesmente pegar o quê? Vou pegar a minha média da minha regularização, vou dividir a média da minha regularização o que eu consegui regularizar.
como se eu dissesse assim, ó, se eu pegar simplesmente a média da regularização, aqui, ó, média dela, né, ó, arrastei lá até o fim, né, 4,99. Ou seja, o volume que eu consigo mandar, né, em média, é 4,99 hectômetros cúbicos por mês. Isso em relação aos 5 que eu queria, ó, quase 99%. Ou seja, o quanto ele falha? Exatamente o complementar disso. 1 menos 0,99, ó, 0,23%. Exatamente a fórmula que tem aqui, ó. 1 menos a média, né, a vazão regularizada sobre a vazão que eu desejo regularizar. Certo? Mas a gente trabalha com garantia. E o que é garantia? Exatamente o complementar da falha, né? Como se aqui, ó, eu tivesse garantido 99,67% do tempo e 99,77% do volume. A última função que eu boto é exatamente a máxima duração de falha. Eu boto exatamente o maior entre R21 e 132, né, que é exatamente a duração, né? Se ele me retornar, né, com uma casa decimal, o maior valor que tem nela, né? Simplesmente retornou o maior valor que ele encontrou nela é 4. Ou seja, foram 4 meses a minha maior falha. É importante, como ela está tudo automatizada, né? Deixei exatamente em vermelho o valor que eu posso mudar. Eu chegar à minha demanda, né? E a demanda disser assim, eu quero regularizar 10 hectômetros por mês na minha demanda. Já viram, ó, que mudou a minha garantia. Normalmente a gente trabalha com 90% de garantia. Então o que eu quero encontrar é exatamente qual a vazão que eu posso mandar para manter 90%. 90% de garantia do tempo. Vai ser, ó, eu vou trabalhando, na verdade, né, com alguns valores, né, 27, 9.8. Normalmente eu não faço assim não, né, quando eu quero chegar numa certa garantia, eu vou até mostrar mais na frente, né. Eu simplesmente venho aqui, né, nos meus dados, né, coloco um teste de hipótese e aí coloco um atingir meta, né. Eu coloco um atingir meta bem aqui, eu quero que a minha garantia seja de 90%, 0.9, alternando a minha vazão regularizada. Deixo o Excel esse procedimento para mim, né? Aí faz, né? 89,93 é praticamente 90%, né? Para criar o gráfico de armazenamento, esse gráfico que eu fiz aqui, simplesmente eu adiciono, né, um gráfico tipo, e eu coloquei com dispersão com linhas retas, né? Imaginando que eu não tivesse ele, né? Dentro dele, né, simplesmente eu coloco, né, função de armazenamento. Em X eu coloco aqui os meus índices, né, para ficar contínuo. E em Y eu vou colocar exatamente o meu armazenamento. O armazenamento que eu tenho, né? Lembrando, né, um valor que eu ainda não tinha botado, né? Esse valor aqui é um deles que eu não arrasto. Certo? Esse valor aqui, na verdade, primeiro eu coloquei como valor do armazenamento inicial. Mas o segundo, que é esse aqui, né, ó, armazenamento final, vai ser M21 menos P21, né, ó. Exatamente o meu armazenamento final menos minha sangria. Eu não posso simplesmente puxar esse volume para lá, né? Sangrou significa que eu perdi. O valor que vai vir para essa segunda coluna, ó, é o armazenamento final, esse aqui, ó, menos a sangria, certo? Aí da segunda coluna sim eu posso arrastar, né? Essa aqui eu posso arrastar, a primeira não, certo? É a única coluna, né, que tem uma porém, né, que eu simplesmente não posso arrastar a primeira coluna, exatamente essa do armazenamento, né? Esse valor é um valor que também vai deixar o meu método dependente dele, né? Se eu começar com um armazenamento inicial 0, né, ó, já altera aqui alguns valores, né? Ele já começa em falha, né, ó. Eu vou alterando todos os valores aqui do meu reservatório, certo? O primeiro valor eu deixei até ele em vermelho aqui, vocês lembrarem, né? Ele é um valor que também é importante no método. Então tá aqui, né, ó. Os anos, né, ó. Coloquei de 5 em 5, se quer só edição, né? E o tempo onde ele está cheio, né? E ele está seco. Lembrando, né, que isso não representa exatamente o que acontece com o meu reservatório, né? Acontece se essa for a vazão regularizada dele. Se tiver uma vazão regularizada alta, ó, vocês vão ver que ele vai passar muito mais tempo, ó, seco, estão vendo? Ó? Quanto mais alto eu botar essa vazão, ó, mais tempo ele vai passando, ó, seco. Certo? Então, ó, menos eu vou ter de garantia, né? Beleza, né? No fim, o que eu desejo obter? Uma curva de garantia. A curva de garantia, ela mostra exatamente a garantia que eu tenho retirando tal vazão. Então, simplesmente, o que eu vou fazer, né? Vou dar uma editada, eu vou mostrar aqui só uma. Vou ver assim, né? Se eu quiser uma garantia de 90%, a vazão que eu posso retirar? Inclusive, eu já encontrei, né? Era de 9,2. Por exemplo, ó, se
Se eu tirar 9,2 hectômetros cúbicos por mês, a minha garantia é de 90%. Se eu quiser aqui a garantia de 50%, lá vou eu, né? Eu vou ter que fazer várias vezes o meu atingir meta, né? Então, vem aqui, ó, dados, de hipótese, atingir meta. Eu quero que a minha garantia, né? Ó, a minha célula, essa aqui, a garantia, seja de 70%. Tem que ser a minha vazão regularizada. Encontrou, né? Ó, 15,45. Eu venho bem aqui, né? Ó, 15,45. E a máxima duração da falha, né? É importante também colocar ela aqui, né? Ó, 23 meses. Então, a máxima duração de falha é 23 meses. E aí eu vou fazendo isso, né? Para cada uma das minhas garantias, né? Vou colocar lá, né? Eu atingir meta para 5%, para 10%, para 15%. Vou fazer um corte no vídeo agora, né? Vocês vão ver quando eu já tiver a parte final. Então, pessoal, fiz o corte do vídeo, né? Já peguei todas as minhas vazões de regularização, né? Pelo meu atingir meta. Peguei exatamente as máximas duração de falha, né? É importante exatamente saber, né? Tem, mesmo com 99% de garantia este ano, né? Vocês veem aqui 11 meses, né? Um período de 11 meses sem poder atender a demanda, né? Aqui são praticamente 2 anos, né? O valor que a gente utiliza muito é exatamente esse valor de 90% de garantia, né? Isso aqui representa exatamente, né? Então, 90% de confiança, de garantia, que se eu tirar essa vazão aqui constantemente, nos meus meses, em pelo menos em 90% do tempo, vou atender a demanda. Infelizmente, em 10% do tempo, eu vou falhar. Né? Vou falhar em atender a demanda que precisa da água desse açude. Né? Então, é fundamental eu definir, né? Exatamente baseado na garantia. Né? Como você dissesse, a gente já falou várias vezes, né? Na probabilidade que existe quando eu estou falando de precipitações, de vazões. Né? Um órgão gestor, né? Ele vai ter que olhar exatamente estudos como esse, né, nos seus reservatórios, para tomar uma decisão, né? Levar para o pessoal para dizer, ó, vocês estão querendo mais água? Se em vez de eu tirar 10 hectômetros cúbicos por mês, eu tirar 20, vou falhar em 55% do tempo. Aí vocês vão passar 45% do tempo sem a água que precisa. Então, se eu tirar só 10, vocês vão ter em 85% do tempo água, somente 15% vocês não vão ter que recorrer a outras fontes. Tudo isso é critério de decisão, né? Por fim, né, o que a gente quer é exatamente a curva de regularização, né? Eu vou criar aqui a minha curva de regularização, vou criar exatamente o gráfico de dispersão dela, né? A curva de regularização, meus dados, né? Vou botar aqui, né? Curva de regularização, né? É do Aracoiaba, não vou botar do Aracoiaba, né? Mas em X eu vou botar aqui a minha garantia, em Y eu vou botar aqui a minha vazão. E aí vocês vão ter exatamente a curva de regularização, ó, vai mostrar exatamente, né? Se eu quiser, por exemplo, uma garantia de 90%, né? Eu posso até aumentar aqui, vou formatar só o eixo para passar de 10 em 10, de 0 a 1, né? E o meu eixo principal ser de 0,1. Ó, ele agora vai fazer de 10 em 10%, se eu quiser 90% de garantia, um pouco menos de 10 hectômetros cúbicos por mês eu vou poder retirar. Esse aqui seria a minha curva de regularização. Esse aqui é um valor muito importante no projeto, né? Porque se eu quiser alterar exatamente a minha vazão, eu altero, né, a minha garantia. É isso que eu queria apresentar para vocês, né? Como é importante a gente aprender a fazer um balanço hídrico, né, de um reservatório, de entender como é que funciona essa regularização, de como é que eu decido a vazão que vai ser regularizada, né? Essa é só uma das técnicas, existem várias técnicas, várias formas de operar um reservatório. Até utilizando outras formulações, né, para a gente chegar exatamente nesses resultados que a gente viu aqui. Eu queria deixar exatamente aí para vocês, né, espero que vocês tenham aprendido, né, como fazer, até porque são tabelas assim bem grandes, né, com vários QV, CIS, né, e o operador, na hora que está fazendo uma tabela dessa, tem que estar bem atento. Aí, qualquer dúvida, né, vocês me procuram, estou à disposição de vocês. E bons estudos, pessoal.